Eu sou Ana Rita Cunha, chefe de reportagem do Aos Fatos, uma agência especializada em checagem. Eu trabalho há 5 anos acompanhando o universo da desinformação. A internet se transformou na tecnologia mais usada para nos comunicarmos e nos informarmos. Ela abriu novas possibilidades na busca e na produção de conhecimento e também novos desafios. Como navegar na quantidade imensa de informações? Como encontrar as informações confiáveis? Qualquer pessoa hoje consegue criar um site ou um perfil nas redes sociais e publicar conteúdos. Alguns se aproveitam dessa facilidade para produzir materiais enganosos, imitando a linguagem científica ou jornalística. Muitas vezes são políticos ou famosos que usam as redes sociais para divulgar informação falsa ou sem comprovação. A boa notícia é que o método usado por nós, checadores profissionais, pode ser muito útil para ajudar educadores a selecionar informações confiáveis e também a ensinar os alunos como evitar cair em desinformação. O primeiro passo de uma checagem é separar o que é fato do que é opinião. Essa é uma das principais dificuldades dos jovens diante de conteúdo nas redes sociais. Um fato, ele é passível de verificação por meio de documentos oficiais, leis, estatísticas, pesquisas com rigor metodológico, fatos históricos, testemunhas. Podemos checar se o fato é verdadeiro ou falso. Então, se eu disser a Terra é redonda, isso é um fato. E segundo centenas de anos de estudos, fotos de satélites e testemunhos de astronautas, essa é uma informação verdadeira. Já as opiniões, elas são baseadas na análise individual sobre os fatos, nas sensações e nas crenças. Opiniões não são checáveis. Você pode concordar com uma opinião ou discordar dela. Então, se eu disser a Terra é o melhor planeta do sistema solar, isto é uma opinião, não é um fato verificável. Talvez, sei lá, se você for uma pessoa apaixonada por Marte, você discorde dessa opinião. Ok, agora que sabemos como separar fatos de opiniões, vamos para a próxima etapa. Como checar um fato? Bem, existem algumas perguntas básicas que devem ser feitas para se checar se um fato é verdadeiro ou falso. A primeira é: quem está compartilhando aquele fato? A segunda é: quais são as evidências apresentadas? E a terceira é: o que outras pessoas ou instituições falam sobre o tema? Vamos começar pela primeira pergunta. Ao ler uma informação na internet, devemos sempre nos questionar quem é o autor dessa informação. Quem é que está compartilhando aquele conteúdo? É um amigo ou é um estranho? É um jornalista, um veículo de imprensa ou é uma conta anônima? É uma publicidade ou um post promovido, ou seja, aquele que alguém pagou para que aparecesse na sua rede? Prestar atenção em quem está compartilhando o conteúdo nos permite avaliar qual a motivação daquela pessoa ao apresentar aqueles fatos de uma determinada maneira. Um amigo ou familiar pode compartilhar um conteúdo porque ele entende do assunto ou simplesmente porque ele quer parecer uma pessoa bem informada. Um veículo de imprensa compartilha informações que considera importantes baseadas na sua linha editorial. Uma pessoa que milita por uma causa pode estar compartilhando informações para persuadir os outros. Quando não se sabe quem é a pessoa que está compartilhando informação, é importante pesquisar sobre ela. Perfis anônimos nas redes sociais devem acender um grande sinal de alerta, pois não permitem que a gente saiba quais são suas intenções ao compartilhar um determinado conteúdo. Depois de entender quem é que está compartilhando o conteúdo, você precisa prestar atenção se são apresentadas evidências para as afirmações que são feitas. Que evidências são essas e quais suas fontes? Bom, as evidências são as provas usadas para justificar que uma informação é correta. Os links para um site, uma pesquisa, uma foto, um vídeo são exemplos de evidências. A fonte da evidência é quem produziu as provas citadas em conteúdo. A fonte é um veículo de imprensa tradicional ou um site desconhecido? A falta de evidências em um post nas redes sociais é outro sinal de alerta de conteúdo suspeito. Sem saber quais são as provas que embasam uma informação, não é possível checar se ela é verdadeira ou falsa. Mas preste atenção, a simples existência de evidências não significa que uma informação é verdadeira. A gente precisa saber se essas evidências são confiáveis. Nem toda evidência é igual, e algumas evidências têm mais rigor e mais força para sustentar um fato. Muitos desinformadores usam evidências fracas ou distorcem evidências confiáveis. Um exemplo disso é o uso de evidências anedóticas.
Você já deve ter visto nas redes sociais alguém recomendar aquele chá que resolve tudo e que funcionou para curar a doença da mãe, do vizinho, do amigo. Isso chama-se evidência anedótica. Ou seja, quando você cita apenas um caso para fazer uma generalização. As observações individuais, elas são pontos de partida para se entender a realidade, mas elas são evidências fracas para se estabelecer uma relação de causa e efeito, porque elas podem ser influenciadas por nossas crenças e nossas limitações de observação. Aquela sua tia que tomou um chá anti-infarto pode também estar tomando um remédio para pressão recomendado pelo médico, mas ela atribui a sua melhora apenas ao chá. O seu amigo que jura que tomou um remédio que cura a Covid, ele pode, na verdade, ter só um fator genético que o torne menos suscetível ao vírus e que ele não sabe. Também é uma estratégia de desinformação contar a história pela metade, selecionar apenas as evidências que confirmam um determinado ponto de vista, ignorando os casos e dados que contradizem aquela posição, mesmo se eles forem mais relevantes ou mais numerosos. A supressão de evidências é comum em publicidade ou propaganda política, quando só fala o lado bom do produto do político. Isso acontece também quando alguém cita, por exemplo, um dia frio, para dizer que não há aquecimento global, ignorando que sim, ainda vão seguir tendo dias frios, mas a temperatura média global vem aumentando de fato em relação aos níveis pré-industriais. Outra forma de desinformar muito recorrente na internet é usando evidências que até são confiáveis, mas elas não provam que aquele fato é verdadeiro. Imagine se alguém postar na internet assim: as pessoas dizem que agrotóxicos são cancerígenos, mas segundo o estudo do câncer, o cigarro é uma das principais causas para a morte de câncer no Brasil. Bem, de fato, no site do INCA, a principal autoridade médica sobre câncer no Brasil, consta que o uso do cigarro é um dos principais responsáveis pelas mortes pela doença no país. Isso, no entanto, não comprova que agrotóxicos não são cancerígenos, comprova apenas que cigarros são perigosos. No próprio site do INCA, a gente encontra uma lista de agrotóxicos que tem componentes cancerígenos. Uma outra estratégia para desinformar usando evidências é tentar estabelecer uma relação entre fatos verídicos, mas que não tem relação alguma. Por exemplo, durante os meses de verão, ao menos antes da pandemia de Covid-19, há um aumento de consumo de picolés e também no de afogamentos. Isso não significa que picolés causem afogamentos. Provavelmente, mais pessoas estão indo nas praias para se refrescar do calor e comendo mais picolé e também se expondo mais ao risco de ter um acidente aquático. Para estabelecer padrões e relações de causa e efeito, é importante acompanhar com frequência métodos de um determinado tema. Isso é o que os cientistas fazem. E mesmo na ciência, existe uma hierarquia de evidências porque a gente vai conhecendo a realidade aos poucos. No patamar mais baixo estão as descrições de casos, seguidas pelos estudos observacionais, que são evidências que ajudam a perceber que dois eventos estão ocorrendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, tomar um determinado remédio e melhorar de um sintoma de uma doença. No entanto, o simples fato de dois eventos ocorrerem ao mesmo tempo não significa que um seja a causa do outro. A gente viu o exemplo do picolé, né? Condições de saúde pré-existentes, alimentação, atividade física, tudo isso pode influenciar na forma que uma doença afeta uma pessoa. Então, para entender se um medicamento realmente trata uma doença, são necessários estudos mais criteriosos, que são chamados ensaios clínicos. Nesse tipo de estudo, pesquisadores testam um tratamento em pessoas com características muito diferentes. Uma parte dos voluntários do teste recebe um remédio sem eficácia, também para descartar o efeito placebo, ou seja, quando a melhora está relacionada apenas a um efeito psicológico. O uso de medicamentos ele é monitorado por meses ou até anos para saber se ele tem efeito contra uma doença. Uma verdade objetiva, um consenso científico, ele não vem apenas de um estudo ou uma observação. É necessário um conjunto de pesquisas apontando numa mesma direção. Por isso, as evidências mais fortes para se estabelecer a relação de causa e efeito entre dois eventos é a análise de vários estudos feitos sobre um determinado tema. É o que a gente chama na ciência de meta-análise. Ufa, dá trabalho, né? Mas pesquisas científicas bem feitas ajudam a guiar decisões médicas, políticas públicas e a promover reflexões na sociedade. Mas também existe estudo científico mal feito, mal intencionado, feito para enganar ou manipular. Estudos sérios, eles são publicados em revistas científicas, revisados por pares, para avaliar se há erros ou distorções de dados.
Na pandemia de Covid-19, muitas pessoas se aproveitam dessa complexidade do tema, dos termos científicos, para disseminar desinformação. Artigos científicos mal interpretados ou descontextualizados têm sido usados para promover falsas curas e também para desincentivar o uso de medidas muito importantes como máscaras e vacinas. Isso nos leva à terceira pergunta. É importante ver o que outras pessoas estão falando sobre a informação que você leu numa publicação na internet. Não confie numa informação apenas porque ela apareceu muitas vezes nas suas redes sociais ou você recebeu muito por um aplicativo de mensagem. É preciso ver o que pessoas fora do nosso círculo de amizade, fora das redes sociais, estão falando sobre um determinado tema. Observe com atenção também quem está falando sobre aquele tema. Avalie se aquela fonte é confiável para falar sobre aquele assunto, se ela é próxima do assunto que ela está falando, ou se ela tem um interesse pessoal para oferecer as evidências que ela está apresentando. Entenda também que as fontes têm limitações. Vamos imaginar, por exemplo, um acidente em que um carro bateu no traseiro do outro e arranhou um pouco. Os motoristas dos veículos são fontes próximas ao acidente, mas seus relatos devem ser vistos com atenção redobrada, porque, sei lá, um dos motoristas pode querer jogar a culpa no outro pelo acidente. Uma pessoa que estava de costas para o acidente pode relatar muito bem os sons que ela ouviu, mas ela não é uma fonte confiável para relatar a posição em que os veículos estavam antes do acidente. O local estava de costas. Um policial que estava no local do ocorrido, acompanhando, tem muito mais informações do que um policial que apenas ouviu falar do acidente numa reportagem de televisão, mesmo que os dois tenham a mesma profissão. Uma jornalista, quando vai escrever uma matéria sobre esse acidente, ela precisa ouvir todas essas fontes que eu falei, analisar suas limitações e seus vieses para conseguir entender o que de fato ocorreu. Esse mesmo método jornalístico também pode ser usado por todo mundo diante dessas informações fragmentadas e sem contextos que aparecem na internet, principalmente em momentos de crise, como a pandemia de Covid-19. Saber quem está por trás de uma informação ou quais os interesses e evidências de um conteúdo são perguntas importantes na hora de interpretar as informações nas redes sociais. E são questionamentos que devem ser estimulados na sala de aula em todas as disciplinas. Os professores, por exemplo, podem explicar como cada disciplina define o que é um conhecimento confiável. O método dos historiadores para investigar o passado, por exemplo, é uma versão mais sofisticada das dicas de checagem que a gente comentou nesse vídeo. O uso do raciocínio lógico na matemática para descartar hipóteses é um conhecimento essencial para não cair em falácias das publicações nas redes sociais. No português, exercícios de interpretação de textos ou a leitura de Machado de Assis, por exemplo, mostrar aos alunos como as disciplinas oferecem ferramentas essenciais para navegar nas informações de internet também pode aumentar o interesse na escola. Além disso, discutir com estudantes sobre como checar o que ele vê nas suas redes sociais desenvolve autonomia para eles reconhecerem conteúdos confiáveis e estimula o posicionamento crítico e a capacidade de interpretação de informações. Todas essas são habilidades essenciais para que o aluno exerça sua cidadania e faça escolhas na internet ou em qualquer lugar com um posicionamento ético de cuidado consigo, com os outros e com o meio ambiente.